Você está escutando Masmorra Cast. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast sobre House of the Dragon. Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com Marcos Noriega. Boa noite, Marcos. Boa noite. Buenas noches. Boa noite, Samir Saif Tomás. Boa noite. Boa noite, Valar Morghulis, né? Porque Oh, temos mortes dolorosas nesse episódio, rapaz. É isso, gente, episódio número 8, hein? A gente tá chegando na reta final. Todo mundo fala que o episódio número 9, ele é sempre aquele que é uma cacetada. Então eu tô bem curiosa, viu, Samir e Marcos, pelo que nos espera aí no próximo final de semana. Porém, esse 8º episódio foi um episódio que nós vamos explorar, mas ele foi um episódio doloroso de se acompanhar, porque assistir a dor alheia, né, para quem empata, né, tem empatia, dói, né? Então, para mim, em vários momentos eu chorei e tal, e foi doloroso, e foi lindo, né? Então, foi aquele negócio assim que a gente tem muito o que falar, né? Sobre esse lindíssimo episódio, né? Tem umas coisas interessantes também, não sei se vocês estão com a pauta aberta, dessa vez nós temos uma diretora e também uma roteirista, né, pela primeira vez. Eu gostei muito desse episódio e a gente precisa dar nome a quem são os culpados por esse episódio ser tão bom. E a culpa é da Aileen Shin, que é a roteirista. O roteiro ele é certeiro, diálogos excelentes, e a Gita Vazante Patel também é outra culpada desse episódio ser tão bom. A direção dela é muito segura mesmo, assim. Então, começa culpando as duas desse episódio ter saído tão redondinho, né? E também, né, eu diria que o Paddy Considine também tem grande culpa desse episódio ser tão memorável. Olha, você nem fala o nome desse homem, que agora eu tô assim, cada vez que eu lembrar do Paddy Considine, eu vou ficar chorando, entendeu? Então, né, Samir, esse cara, ele pegou a gente pelo coração, né? A atuação dele eu vou levar pra vida, né? E saca, quem conhece, a gente sabe que a gente já falou por muitos anos de Game of Thrones, entendeu? Mas tem uns personagens que são muito queridos, são muito amados, cuja morte é muito dolorida, e com certeza dá para colocar, né, Samir, ao lado de outros grandes personagens que morreram, a saudade que vai deixar, né, o personagem do Perry Considine, o Rei Viserys. Ah, não tenha dúvidas, né, Angélica? E assim, hoje o George Martin, acho que foi hoje ou ontem, não me lembro. Foi hoje mesmo. Foi hoje, né? George Martin já entrou em contato com ele, agradeceu a ele e já afirmou que o Viserys de Pé de Considine é bem melhor. É Considine, né? Considine? Ah, eu chamo de Considine, que meu inglês é tosco mesmo. Não sei se tá certo. Assim será então. Que o Viserys dele é muito melhor que o de George Martin. E eu só posso concordar porque a carga shakespeariana, a carga dramática, é, a- é, todas as dores do monarca, né? Ele conseguiu transmitir tanta excelência, com tanta maestria, né? Ele foi refinando. Você veja que engraçado, né, Marcos, Angélica? A gente tem uma série que ela sofre de diria que é um problema, mas ela sofre de uns saltos temporais, né? Sim. Que a gente não estava acostumado a ver nas séries de televisão, a gente não estava acostumado a ver, né? Nesse formato, principalmente da HBO, né? Que tem formatos bem clássicos e bem quadradinhos, né? Sim. Mas o que acontece com o personagem do Viserys? Ao longo desses saltos temporais, o ator ele vai refinando as camadas de Viserys.
com o Sim. roteiro. Ele vai dando um trato para o roteiro, ele vai dando um trato para o texto, ele vai dando um trato para a fala dele como o patriarca da dinastia Targaryen, que vai ficar no coração de todo mundo, não tenham dúvidas disso. É um Sim. sentimento muito forte. Esse último episódio que a gente assistiu é um sentimento muito forte desde a aparição dele, que já impacta, né? Você já vê Uhum. ele, enfim, você vê ele acamado daquela maneira de uma pessoa que já tem todos os pontos entregues, e você vê ele dar uma reviravolta tão forte no mesmo episódio, né? Sim, concordo muito contigo, Samir. Nosso coração, aliás, da internet. Na internet a palavra Peri Considine e M estão juntas. É só você procurar no Twitter. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre os segmentos aqui, comentar, passar as nossas impressões, perguntar para o Samir, que é o nosso fiel da balança aqui, que é o cara que tem a questão do livro ali. Posso fazer isso? Começar a puxar e conversar com vocês para saber as suas impressões? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, começamos o episódio sabendo ali que, como o Samir falou, tivemos um insert aí de anos, né? 6 anos, né, Samir? Se passaram 6 anos desde a última vez que nós vimos os personagens. Temos um diálogo expositivo para que isso seja compreendido para o público, né? Teremos, inclusive, informações ali, porque a rainha ela está justamente no trono em Driftmark conversando com o irmão do Collis, não é isso, Samir? Porque a rainha está conversando com o tio, né, que é o tio das crianças, e no caso ali é o irmão, né, e tal, e falando assim, olha, que o Corlys Velaryon ele sofreu uma grave lesão justamente nessa guerra aí, que é contra a triarquia, né, e você vê que começa assim, então, essa discussão sobre quem ficará com o trono, né, porque ele obviamente não concorda que os filhos da Rhaenyra, né, e do Laenor sejam os herdeiros, né, que seriam os herdeiros diretos disso daí, porque ele fala que o sangue não está sendo respeitado, porque não são filhos realmente do marido dela e tal. E a gente tem, a princípio começa assim com essa conversa que a Rhaenys, né, a Samir, ela até fala que ele está sendo muito ousado. E esse personagem, que é o Vaemond, né, ele realmente é muito, muito ousado, e a gente recorda dele no episódio passado, que ele fica falando aquelas palavras lá em Alto Valeriano, né, e tal, e falando sobre sangue isso, sangue aquilo, que o sangue é mais forte que a água, blá, 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 isso tudo, e já começa a ser assim o episódio, né, Samir? Ele é uma criatura bem estúpida, na verdade, se você for parar para pensar, né? Quem Porque, tem pena dele, né? porque nos livros ele não é o irmão, né? Nos livros o Vaemond é o sobrinho, né? Aí eu acho que a série ela teve essa escolha para aproximar mais a linhagem dele da sucessão. Porque Uhum. o que acontece no universo de Westeros? Dentro dos Sete Reinos, você tem a linha sucessória do Trono de Ferro, que ela é diferente de Dorne, é diferente no norte, a linha sucessória é outra. Mas os Velaryon, eles obedecem à linha sucessória do Trono de Ferro. Então Sim. ela reza o quê? Ela reza que o herdeiro, homem mais próximo, tem direito ao trono, né? Aí no caso, como ele coloca em questão de risco, em questão de risco não, em questão de dúvida, né? Uhum. A legitimidade reconhecida pelo rei, vamos lembrar bem, né? Tem tudo isso. Não basta você dizer, o fulano é bastardo. O rei tem que reconhecer ele como bastardo, assim como o rei pode reconhecer um bastardo como legítimo. Esse é o Sim. poder né? Mas então, ele coloca isso em xeque-mate, né? É, compromete diretamente a palavra do rei com isso, coloca a Rhaenys numa situação complicada em relação, porque assim, tem o Lucy, né, que é o filho da Rhaenyra, né? Sim. Ele seria o herdeiro direto, porque a Rhaenyra, se você for ver pelas leis de sucessão de Westeros, ela não pode ser uma rainha, ela tem o direito de ser rainha regente, porque é o homem Aham. que
mulher da coroa, entendeu? Sim. E o que acontece? Viserys, ele foi contra esse princípio Westerosi, né? E Sim. vai dar uma coisa isso, né? A Ele gente já tá sustenta isso vendo. até o final, né? O Nossa. Viserys, né? Sim. E o Waymond, ele se entrega de cabeça nisso, achando que vai ter sucesso e, pô, tá na cara que não vai dar certo, né, cara? É Bem verdade. que vai dar certo, né? Sim, sim. Ele falou É. que ele fala que ele passou a vida inteira, né, defendendo lá a família, mas onde é que ele estava nesses últimos 8 episódios mesmo? Porque o. Não prestou nem para apertar uma briga, nem para Isso! apertar uma briga, viu? Uhum. Que até hoje eu tenho esse negócio da família Velaryon, que não tem a capacidade de defender um familiar, um nobre da família. Que é isso? O Lenor, apesar de ser um cara O cara muito apareceu no episódio chegado. anterior, tá pagando sapo, né, gente? Aparece É, pouco. É. o Lenor, apesar de ser um cara que o negócio dele é farra e cachaça, até dragão ele montou quando precisou pela família, né? O irmão dele, né? O Corlys, ele apareceu em tudo que é batalha, brandindo seu machado e fazendo cara de mal e assustando os inimigos da família. Agora o Vaemond, sinceramente, fui lembrar dele hoje. É. Pois é, gente. É um começo mesmo muito interessante, né? Gosto de ver a Rhaenys sentada num trono, assumo, né? Eu tenho a impressão mais para frente que as pessoas querem tirar a relevância dela e depois é devolvida essa relevância que ela tem, né? Dentro dessa história. Mas tem uma outra coisa também que mostra o episódio aqui, que eu gostei de ver, né? Porque você vai ver o Daemon, você fica sabendo que é ele, que ele está ali justamente pegando ovos, né, de dragão, né, que são os ovos do Syrax, não é? Que ele, achei isso interessantíssimo, nunca tinha visto como é que funciona isso daí, né? Será que é uma coisa que somente a pessoa que é o cavaleiro do dragão pode tocar nesses ovos e pode passar lá para esses homens que são os que cuidam, né, dos dragões e tal? Tu tem essa percepção, Samir? Os Os ovos, nobres, como é que funciona? os nobres eles estão acostumados, né, a estar entre o fosso dos dragões. Eles têm uma relação muito, muito íntima com os dragões. O que eu achei interessante ali é que tem uma película que ele retira, né? Como se fosse assim. A é, placenta? Exatamente, como se fosse uma, É. uma espécie de placenta alienígena, né? Remeter um pouquinho assim a Alien, o oitavo passageiro, pelo tipo de textura, né? E outra coisa que eu acho engraçada também é que sempre os dragões dão 3 ovos. A ninhada sempre são 3 ovos. Sempre não, né? Geralmente, né? Você Uhum. sempre tem 3 ovos. Um que não vinga, um que não choca, né? Mas sempre com o Daenerys foi também a mesma coisa, né? Foram três dragões que surgiram. Mas existe essa relação de estarem muito próximos. Até porque quando existe. Lembra que eu tinha falado, Angélica? Que Hum. quando um nobre Targaryen nasce, a primeira coisa que eles fazem é colocar o ovo do lado do berço, né? Sim. Para que Uhum. quando aquele ovo chocar, aquela criança, aquele recém-nascido, aquele bebê, ou seja lá o que for, né? Já ter esse vínculo, né? Já ter essa união com o seu dragão. Então, nada mais natural. E Daemon não tem assim, tipo, é, não tem ticket para ele, né? Ele é passagem livre em qualquer lugar. Você pega e você exila o cara volta. Você fala pro cara, ó, não entra aqui, cara. Ele vai lá e entra. Então, por outro lado, o Damon é uma incógnita nesse sentido, né? Sim. Eu percebi que o Damon ele faz alpinismo e dispensa os EPI de segurança, né? Tá Total. bom, cara, hein? É uma cena muito. Assim, o cara é um aventureiro, né? E tal. Eu gostei disso daí, né? Então, é um episódio onde o Demon mostra que ele, inclusive, não é o único bad boy, né? Vamos falar sobre isso, né? Mas ele vai receber ali a carta da Baela, informando justamente sobre essa herança, né? Essa solicitação de herança que o Vemon está reivindicando, né? Aí a gente vai se adentrar no cotidiano ali da família, porque a Renira vai aparecer grávida, ela está grávida, enquanto ela vai recebendo ali a atualização, né, das últimas notícias, né? E você vê que agora, então,
o menino tá ali, inclusive, estudando, né? Aprender a falar o Alto Valeriano, né? Eu acho isso bonitinho, inclusive com o mestre, né, Samir? Ele está tendo aulas ali, a mãe está falando para ele que é assim mesmo, né? Que vai ter o tempo dele de aprender, né? Que é para não se estressar. Ele todo compenetrado, né? E tal. Claro que a gente vai, todo mundo quer saber, e eu pergunto para vocês também, porque a gente vai ter o retorno deles, né? Porque eles estão afastados 6 anos, né, gente? Você vê que o retorno deles para Porto Real, para poder fazer essa reivindicação, né? Para ela solicitar para o filho dela que ele seja o próximo Lorde, né? Responsável ali por o Senhor das Marés, né? De Driftmark, né? Que quando ela chegar lá vai ser surpreendente para todo mundo, porque literalmente virou quase um monastério, né, o Samir? O visual ali da estrela em todos os lugares, né? O Samir até brincou de tá Ali, de esse, perpétua e tudo aqui, né? o- é o puritanismo falando mais alto, né? Então, daí você tem aquela questão que a Alicent, ela veste a estrela de 7 pontas, né? O Daemon já percebe, porque na entrada da Fortaleza Vermelha você ainda consegue ver os brasões Targaryen, né? Você vê os Uhum, brasões da você adentra, mas nos entornos, dentro do palácio, onde se encontra o conselho, né? A luz ela já incide ali sobre a estrela de 7 pontos. E a gente sim. sabe que a Fé dos Sete, ela tem uma relação bem difícil com os Targaryens desde a conquista, né? Porque a religião das sete, né, a religião dos sete, ela é uma religião oriunda lá de Essos, que veio para o Westeros para dominar o Westeros. E o que Aham, aconteceu? Nesse pré-conquista, né, do Targaryen, da dinastia Targaryen, né, nesse meio tempo, eles foram empurrando os pessoal, o povo com as crenças mais antigas mais para o norte, né? Tanto que o norte sim. ele não segue a religião do Sete, né? E isso daí vai ser um contraponto que a família Hightower, que já é uma família tradicional, que tem a cidadela, que tem todo o estudo dos mestres, vai se aliar à fé dos sete e isso vai dar uma dorzinha de cabeça, né? Que a gente não tem como não dar, né? E ela É. já se posiciona como povo dessa maneira, né? Os verdes já estão bem alinhados ali. Só o Lord Bisbury, né, coitado, que sempre fala, ó, mas a reivindicação de Rhaenyra é legítima. Daí todo mundo, cala a boca, Bisbury. É O verdade, é coitadinho. verdade. Sim. Ele tá solitário ali naquele conselho, né? Porque tá Você vê todo mundo visualmente comprado ali com o a transferência de poder também, né, Samir? Porque é, bem, é, bem explícito, né? se você está retirando as bandeiras Targaryen, né, e tem todo um visual que a decoração quem fez foi a rainha, você já vê para onde passou-se o poder, né? Já trocou de mãos, né? E outra coisa que não deixou passar despercebido para ninguém é que ninguém foi receber eles, né? Eles chegaram ali Não, como, tipo, né, sei lá, Zé Ninguém total, né? Entraram assim, não tem a menor reverência a eles, né? Ela faz engraçado, né, questão de Zé? humilhá-los, né, a Alicente. Engraçado que, da mesma maneira que Viserys foi tratado por Corlys Velaryon lá atrás, em Deriva Marca, né? Agora o Daemon e a Rhaenyra estão sendo tratados, tipo, em Porto Real, né? A capital, a sede do reino, né? Sim, Engraçado pois Tanto, é. isso. teoricamente, a Rhaenyra será, né, a rainha regente em algum momento, né? Seria, né, por vontade do rei. Então isso aí é duplamente, né, desrespeitoso. É uma demonstração realmente de pouco apreço e, claro, isso contamina também o que certamente, né, os Hightower pensam das reivindicações da Rhaenyra em relação ao trono, né? Isso fica É, muito claro, né? tudo assim, cara, porque você vê que ela entra, percebe que, né, a Alicente tá ali, ela tá meio, a palavra é essa, né? Ela tá meio, não tá nem aí, né? Pra chegada deles, e a Renira vai procurar o pai, né? E para ela no mínimo surpreendente, né? Porque afinal ela tá afastada há tanto tempo que o pai tá naquelas condições, né? E tal, que ele tá jogado daquele jeito lá, né? Inclusive não tem mais
a mente dele, né, ela está tomada por uma espécie de papoula, né? anestésico, né? A papoula, né? A Que papoula tá eles... com o julgamento dele, né? É verdade. Uhum. É como aquela. Tem umas plantas também, o equivalente a essas plantas também que o pessoal usava, que também tem essa capacidade de reduzir a dor, mas também pode enlouquecer e tal, né? Eu quero dar boa noite para as pessoas aqui no chat, Rapidex, gente, senão eu acabo esquecendo, e o chat vai andando. Eu quero dar boa noite aqui para a Ariela, para o Arão, para a Ellen, para o Léo. Oi, Léo, eu já te vi aí, desculpa não dei boa noite. O Ronaldo, quem mais? A Marta, já falei, né? Marta, Ricardo, Amanda tá por aí. Gente, estamos acompanhando vocês, viu? Se vocês quiserem aí, depois dá um toque aí se tiver alguma pergunta, ou quiserem falar alguma coisa. Nós três estamos acompanhando, eu, Samir e o Marcos. Mas diga, Samir, pode falar, meu querido, perdão. Porque, segundo a Cidadela, né, e os estudos dos mestres, o estudo em medicina, né, o elo da medicina dos mestres, o leite de papoula é um opioide, né? E por Sim. ser um opioide, assim, ele tem algumas restrições, tem algumas indicações. Uma das restrições é você tentar não associar ele a partos, né? Ele não costuma muito bem em partos, embora tenha sido usado com a esposa de Viserys, né? A gente nota no episódio em que ela teve o infortúnio do parto dela que o uso do leite de papoula deixou ela assim meio fora do né? Era dor, né? Né? E você vê que Viserys ele vai lutando contra a papoula durante o desenrolar da Nossa, isso é história. muito bonito também. É O- outra coisa que eu achei ele impressionante, né? luta, exatamente, ele luta a favor da lucidez dele, ele luta contra os efeitos, ele tenta É, se abster, só que tem um problema de você se abster de uma substância química que nem tão forte como, porque a papoula ela é mais ou menos assim perto do que seria morfina, né? isso. E, Uhum, Os então você opiáceos. sem ela também é muito ruim, né? uhum. E daí a gente volta para Viserys de novo, né, cara? Que guerreiro, né? Que o homem lutando pela própria lucidez para tentar salvar a filha que está numa situação que a É. Rhaenyra acaba se colocando numa E situação onde ela é uma coisa gradual, né? Porque primeiro ela vai lá falar com ele, ela até coloca o bebezinho perto dele, fala, ó, esse aqui é meu filho, que aí a gente descobre que ela teve gêmeos, né? Ela tá tão esperando linda, uma, já teve gêmeos, e assim, todo mundo nesse lugar se chama ou Aegon ou Viserys, né? É tipo assim, né? O Aegon é o Enzo da época, né? É o Mais ou Enzo menos. e o João, né? Algo do Ah, gênero, sei lá. e a gente sabe que isso causa uma revolta em Alicent, né? Porque ela batizou o menino de Aegon e a Alicent tem o Aegon também, que casou com a irmã, né? Uhum. Nossa, depois a gente vai falar sobre isso. Que bizarro, E gente. Aegon é um nome muito poderoso, tipo, muito Uhum. simbólico. Tem essa coisa que, principalmente em famílias reais, o nome pretende, de alguma forma, associar a pessoa que recebe a trajetória de outro governante que já teve o mesmo nome, né? Isso é, mas no caso aí, especificamente do Aegon, filho da Alicent, está difícil disso acontecer, porque realmente ele não vai ser que nem o Aegon Conquistador mesmo, né? Dá para perceber que não, né? Só rapidinho, o Ricardo está citando que no episódio 3 a gente vê o Vaemond salvando a vida do Collins em um determinado momento, né? E é verdade, né? É E tudo. verdade, ele aparece, sim, é Uhum. verdade. E também tem uma questão de reconhecimento do valor também dele em relação à família que vai citar mais para frente, comentando o episódio depois de certos fatos que irão acontecer, né? Nossa, mas, gente, é surpreendente, né? Tem que falar sobre isso, porque para mim tá aí a atuação que vai ganhar Emmy, é do Paddy Considine. Porque na hora que a filha vai falar com ele, ele começa a gemer, né? Ele passa uma parte do episódio, ele é muito verdadeiro para passar dor, né? Você fica agoniado, ele começa a gemer, ele pede, ele chama de chá, né, o Samir? Ah, me dá o Muito meu chá. Aí ela cheira e vê que é papoula, né? E tal, mas ele tá gemendo e depois ela vai conversar com a Alicente, né? Antes de ter a mesma, né, aquela outra discussão que vai ser muito importante no episódio, ela vai encontrar a Alicente e vai falar, poxa, né,
o meu pai, é o estado do meu pai, então ele não está nem sabendo onde é que está a mente dele, né? Ele está totalmente absorvido pelo leite de papoula e tal. E a Alicente fala assim, nós estamos tratando ele da melhor maneira possível, né? E começa aquele meio que discussão com o Demon também, que ele fica tirando sarro, né? O Demon, ele é um senhor do caos ali também, né? E tal, e a Alicente acaba, vamos decidir o que é melhor para você. Aí você fala, cara, que situação, porque ela está visivelmente, né? E assim, eles querem talvez colocar várias nuances nessa personagem, mas são todas nuances nada boas se separarem para pensar, né? Porque até o momento, como se vê a hipocrisia dela, né? Que ela é uma fundamentalista religiosa dessa religião aí da Estrela de Sete Pontas, né? Mas aí quando ela vai ter que falar com a criada que o filho dela estuprou, veja bem, estuprou a criada, uma menina, né? E tal. Ela abraça a criada, ela fala assim: olha, eu te entendo, ai, amiga, senta aí e tal. Mas daqui a pouco ela começa a falar assim: olha, mas ninguém viu ele fazer isso para você. Então é a sua palavra contra a dele, né, gente? Então você já fala: putz, cara, olha como ela é insidiosa, né? Essa criatura, né? Exatamente, o Léo tá falando aqui jogando a culpa na criada, jogando a culpa na vítima, né, para poder salvar o filho dela, né, o filho dela que é esse que é casado com a irmã, que você falou, né, que é aquela menina que fica tendo previsões, né. Porra, que situação e que hipocrisia dessa personagem, né, é difícil gostar dela. Mas eu acho que a Olivia Cooke, a atriz, ela é para mim, outro grande destaque desse episódio, porque ela Sim. encarna muitíssimo bem as contradições que a personagem, a Alicent, tem. Eu concordo com vocês do fato dela ser manipuladora, insidiosa e capaz de tudo, na verdade, e ela tem uma carga muito forte de hipocrisia também no comportamento e na postura dela. Mas eu acho que ela também sofre com dramas internos e com culpas internas também. Ela tem alguns momentos em que ela, de certa forma, ela também gostaria de ter paz e que as coisas fossem diferentes do que são. E não sei se isso está no papel, mas que a atriz consegue transparecer essas dubiedades e contradições, ela consegue muito bem. Eu né? concordo contigo até certo ponto, sabe por quê? Porque, por exemplo, em relação ao Viserys, que é capaz da gente pensar que ela o trataria com crueldade, ela não faz isso. Eu sinto isso, que ela age com uma delicadeza e tal, né? Claro que ela tem lá questões morais e tal, ela quer impor a moralidade dela, que eu acho que é aqui o que está sendo discutido. Tem isso, entendeu? Dela querer, na verdade, impor, né, a moralidade dela, o que é certo, o que é errado para ela. Só que a moralidade dela, ela se dobra às coisas que possam prejudicar a família dela ou não, né, Samir? Tem isso. É aí que você percebe que o ultraconservadorismo faz aquilo que ele sempre faz, né? Ele transforma a vítima, né, em culpado, né? Uhum. Ele é pró-vida, mas oferece o aborto. Ele não oferece o aborto, ele impõe o aborto, né? Porque ali Sim. você vê, ali a gente vê que ela vai fazer a menina tomar o chá da lua, da mesma Chá da maneira que lua. Rainha tomou, da mesma maneira que Uhum. Rainha tomou lá atrás, anteriormente, né? E vai subornar. E não bastasse tudo isso, né? A religiosa, ultra conservadora Alice, né? Ela vai subornar essa menina para que ela não abra mais a sua boca e que ela vá viver uma vida nova, né? Vá comprar um seu quinhãozinho de terra. Mas o que acontece aqui, Marcos e Angélica? A Alicent, que é escrita para a série, ela tem as mesmas motivações que a Alice dos livros. No entanto, ela é desenhada como antagonista no roteiro. No roteiro, ela é Uhum. claramente antagonista, entendeu? Sim. No livro ela não é uma antagonista da Renira? São dois lados em que as pessoas que se identificam. Tem gente que se identifica com as causas de Rhaenyra, né? E tem leitor que pode se identificar com as causas de Alicent. Mas não Entendi. tem, mas não tem essa tinta tão forte da religião, por exemplo,
entendeu? Ah, tá. Eu lembro Então quando a gente você acaba. conversava sobre o Alto Pardal e as coisas que a gente tinha que ler dos comentários das pessoas, né? Porque as pessoas ficavam realmente, né, quando a gente gravava lá, o Mas podcast, isso fazia brigando com sentido. a gente, porque a gente reclamava do Alto Pardal, que era um cara que pegava as pessoas e prendia, pelo jeito ele torturava, e tinha essa fé, né, né? Depois termina daquele jeito horroroso lá, né, e tal, com explosão, mas as pessoas realmente têm isso, né? De ficar Mas isso fazia parte querendo do lore de proteger, Game né? of Thrones, né, Angélica? Isso fazia parte do lore das Crônicas de Gelo e Fogo. Sim, É, sim. essa visão religiosa da Alice já não é tanto assim do lore de Fogo e Sangue, entendeu? Já não é Entendi. único assim. Então você nota que o roteiro é escrito para ele criar uma briga de tensões onde um antagonismo vai ficar com os verdes e o protagonismo vai ficar com os negros. Entendeu? Entendi. Uhum. Você veja só, a diferença também de personalidade dos filhos da Rainira, que são todos educados, todos formais, todos diligentes com as suas obrigações, Criancinhas fofas, né? né? São meninos muito bem criados assim para a corte. Uhum. E a partida dos filhos da Alice, que são dois porra louca, dois O do alucinados. tapa-olho, eu vou falar para vocês E que eu morri de medo desse personagem. o Emo é um cara que, se você encontrar ele no biarticulado, você quer ficar do outro lado do ônibus. Você não quer ficar do lado dele. É verdade. Então Eu concordo. não tem como você não antagonizar esses personagens, sabe? Sim. Não, eu Sim. concordo muito com você, Samir. É exatamente isso mesmo. Ambas estão numa disputa, fazem coisas das quais que são muito questionáveis, mas esse elemento da hipocrisia que é carregado na Alicent por conta também dessa coisa dela se aproximar de um certo verniz de religioso, né? E tudo mais, acaba dando para ela ares vilanescos mais claros, né? E tem isso também, a gente vê muito quem é você no reflexo dos seus filhos, das pessoas que você educa, né? E fica difícil a gente achar a Alicent uma pessoa melhor do que a Rhaenyra vendo, aquele negócio, uma árvore você conhece pelos seus frutos, né? Já tem aquele velho ditado, né? Os frutos Tem da Alicent são tanto quanto degenerados, né? A gente percebe. eu acho isso daí um ditado péssimo, né? Pelo menos eu Sim. comecei a achar depois que eu vi umas árvores maravilhosas e uns frutos podres, né? Mas sabe que você falou uma coisa interessante? Porque se você pega o Samir e Marcos, o filho que seria o rei é esse filho dela, o casado, né? Que é esse cretino que fica o tempo todo falando besteira, se acha o maior gostosão, comedor da paróquia, né, de Porto Real, né? E tudo, né? Que por sinal é quem tá deitado, né, e tal, que ela vai brigar com ele, bate nele, fala como é que você pode viver desse jeito e tudo, né? E Ele aí é que vai entrar a praticamente filha lá. o Justin Bieber se não soubesse cantar. É Nossa, o Aegon. sei lá. Você quer a visão daquela bunda branca dele lá, pelo amor de Deus, gente. Fiquei sem querer ver bunda por um bom tempo depois dessa, né? Mas é terrível, gente. Mas aí você vê, coitada da menina, entra a mulher dele, né? Que é a irmã dele também. Entra perguntando da criada, né? E ela vai e abraça, né? Ai, como a Alicente é fofa. Né? Ela abraça as pessoas, né? E tal. E aí já vai Ela passar por uma conforta, cena né? depois do pátio, né? Diga, querido, pode falar. Né, Angélica? Ela é como a mãe, porque ela conforta os seus. Que tem Bem a ali, mãe, né? Das Estrela de Sete Pontas, tem a mãe. Qual é o nome mesmo dos. Tu lembra de cabeça? tem a mãe, o guerreiro, a donzela, né, que representa a pureza, a mãe, guerreiro, donzela, o ferreiro, né, que garante, né, o exército, a força dos exércitos, as armas. Também tem o estranho, né, que é um dos que mais se afastam, né, nos Sete Reinos, né, Sim. justamente por ser estranho, né, por representar o desconhecido, representar o oculto, né. Eu acho que é mais ou menos isso. Se eu esqueci Eu alguma tô rindo coisa, aqui de vocês no chat falando Angélica é terrível. se É alguém isso, lembrar de meu mais amigo. alguma. Não,
É interessante, sim, mas eu acho que tudo é semiótica também, né? Você pega o figurino dela quando ela era mais jovem, né? Que era aquelas roupas bonitas, né? Que era um figurino. Eu sempre achei o figurino da série muito bonito. O pessoal reclama do figurino da Rhaenyra, mas até os vestidos, os coletes dos caras, né? O figurino da Alicente jovem eu achava muito bonito. E agora você vê que o figurino dela é todo fechado, né? A gente até ficou brincando que ela parece a Perpétua, né? Já pensou, gente? Ela é a Perpétua e a Rhaenyra é a Tieta, cara. Né? Então, que é a mulher que pecou, né? E tal, vive em pecado, que tinha na novela a Teuda e a Manteuda, né? Lembra aquelas expressões que, pô, é um retrato do Nordeste do Brasil com a riqueza, né, da linguagem, né, da literatura, e é muito foda, né? E você vê que, cara, é uma boa referência mesmo, a Perpétua, só que a Perpétua tinha uma caixinha, Samir. Tu lembra que a Perpétua tinha uma caixinha, que ela guardava uma coisa que você descobre na não era novela o uma que é? daga, né? E não era uma daga da profecia, pode ter certeza. Exatamente. Depois a gente vai descobrir o que ela guardou do marido, né, gente, naquela caixinha lá, né? Mas deixa eu dar boa noite pro Augusto Ganzetti, que apareceu aqui, o Léo. Boa noite. O Léo tô te dando boa noite a terceira vez. Léo já O ganhou 3 Ramon. minutos. O Ramon também, boa noite, Ramon. E tem alguém que eu não falei aqui no chat, gente. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Né, que o pessoal usa um nome que tem numeração, e isso é super confuso. Ó. Aqui, ó, Chloe 1, 2, 3, 4H. Boa noite. É isso, gente. A gente vai ter também a cena das crianças, né? A gente vem falando das crianças e os meninos da Rhaenyra muito contentes, né? Tá o Lucerys, o outro que não é o Lucerys, mas é com certeza com o Is no final também. Aí tá rolando ali o treinamento ali do Criston Cole, lutando com o filho, justamente o que a gente falou que dá muito medo, que é o do tapa-olho, né? Que, pelo amor de Deus, cruzar com ele na rua, com aquele tapa-olho, aquela cara de mal, é para correr, né, cara? Para correr. Mas aí os meninos vão para lá e realmente você vê que o nome dele é. Qual é o nome dele mesmo, Samir? Aemond. É Aemond, ó. O Aemond com olho, né? Mais conhecido como Aemond. O Aemond tá verdadeiro com o seu cabelo loiro, platinado, fazendo várias cenas de ação e tá o Remo desarmado e perigoso. Na verdade tá armado, né? Não, você vê o que... Eu nunca vi um rapaz saltitar que nem ele numa luta, assim, numa simulação de luta. Chega a ser empolgante. É verdade, e o Samir manja dessas paradas, né? Então. Ele é muito empolgado. Ele luta bem, na tua opinião, Samir? Tu que é uma pessoa que também curte esses negócios assim, de lutas, de espada, samurai, a porra toda aí. O Aemond ele é o cara que é muito habilidoso, mas tá pouco aí pra tudo isso, né? Ele só quer. Tanto que ele consegue sobrepujar o Criston Cole, né? E Criston Cole a gente sabe que né, é o deitador de dragões, né? Nos dois sentidos, é claro. Diga, Marcos. Não, desculpa, Samir, te interrompi. Pode concluir teu raciocínio, desculpe. Não, mas ele é tão habilidoso. Eu posso arriscar assim que ele é tão habilidoso quanto o tio, né? Que é o Daemon Targaryen. E ele fisicamente é muito parecido com o tio também, né? E ele consegue fazer a questão toda, que não é qualquer um que faz, né? O Criston Cole não envelheceu nada, né, cara? Ele tá, sei lá, ele tá com a mesma cara, né, o ator, né? Não botaram uns fio grisalho, o Grecinho 2000 na cabeça dele, nem nada pra ele parecer mais velho. Eu sei que os anos estão se passando, cara. Daqui a pouco a Alicente já vai ser avó. Né? Aliás, ela já é avó, né? Que já tem os netos aí, cara. Ele tá com a mesma cara. Ninguém tem ruga nessa porra, não, cara. O Ramon escreveu aqui assim, ó. A série tá fazendo dos negros muito bonzinhos. Sei se gosto disso, não. Entendi o que você quer dizer, Ramon. Eu acho que tem muito protagonismo branco, né? Na série, né? E tá uns personagens negros que eles estão ali, eles existem, mas eles não têm toda a agência que poderia ter. Concordo contigo, Ramon, que a gente gosta mesmo de ver muito mais protagonismo negro. Não basta inserir apenas personagens negros, né? Tem que dar a eles agência e eles muito mais tempo de tela. E que sejam, sim, mais aguerridos, concordo. E aí, mas vocês gostaram das cenas aí do Aemond aí? Cara, o Aemond
ele realmente é de gelar o sangue, esse personagem, e ele já queria lutar com o menino, né, cara? Ele tá querendo pegar o menino de qualquer jeito, né? O filho da Rhaenyra, né? O Aemond aí, porra. O Ewan Mitchell, que é esse ator, ele é daquela série, né, The Last Kingdom. Ele já chegou chegando, né? Mas isso é você, porque você tem, a gente já teve esse personagem ali domando, né, a Vhagar, né? Mas isso é você reintroduzir um personagem num salto temporal da maneira mais eficiente possível. Ele num combate com o Criston Cole, o Criston Cole com a massa de guerra, arrebenta o escudo dele, ele consegue sair dos golpes e consegue furar a guarda do Criston Cole e colocar a espada no pescoço dele, e na hora, olha só que diálogo mais preciso, que o Criston Cole fala para ele, nossa, você vai arrasar nos duelos. Ele fala assim, não quero saber de duelo não, meu amigo, meu negócio é outro. Aí ele olha pros sobrinhos e fala, sobrinhos, querem vir aqui treinar? Ou seja, eu tô treinando uma guerra com eles ali, não é para duelo. Já tá dando a dica. Isso, né? Ele já tá todo trabalhado na maldade, né? Isso. Tá trabalhado na maldade. A Tatiane Russo falou um bagulho bom aqui, ô Samir e Marcos. Tatiane, boa noite. Ela falou assim, ó, o Aemond tá parecendo mais velho do que o Aegon. E tá mesmo, Né? Pegaram um ator que parece mais velho que o Aegon, tá com maior cara de... Cara, ele tá parecendo figurante daqueles filmes lá, Superbad e tal. Sabe aqueles moleque lá que usa carteira falsa pra comprar bebida em filme americano? Tá igualzinho assim, ó. O que é? Dos filmes do Seth Rogen, né? É, exatamente, isso mesmo. Já o Aemond, mano, o Aemond podia É tudo tranquilo American participar do Pie, né? filme American Pie, cara. É O tudo Aemon é American American Pie, gente. Agora a gente já pegou aqui, né? Boa noite para todo mundo aqui que está comentando. Vocês estão acompanhando o chat aqui? Aqui, ó. A Ariela falou aqui, os negros, no caso, são do time da Rhaenyra. Né? Sim. O povo de Dorne não envelhece. Porque são dorneses, cara? Vocês estão me confundindo. Sabe que eu sou... O pessoal chamava a gente de crianças do verão da literatura, que a gente viajava na maionese. É que existe, assim, uma polêmica sobre a origem do Criston Cole, né? Se ele é dornês ou não é dornês. Tá. O que a gente vê, assim, nos livros é que a Casa Cole, antes uma família, depois a Casa Cole, ela é uma casa de intendentes de uma casa vassala de Ponta Tempestade, dos Baraca. Entendi. Né? Uhum. Então, Sim. assim, numa linha de importância, a casa dele está lá em segundo, terceiro lugar. Né? E o Criston Cole, quando ele foi ungido cavaleiro, ele lutou nas marcas dornesas. Não significa que ele seja dornês. Pode ser que ele tenha sangue dornês, pelo fato da casa dele ser assim, tipo, fronteiriça, né? Pode ser que tenha sangue dornês misturado à família, sabe? Mas Sim. dorneses ou não são. Eles são da região de Ponta Tempestade ali, né? Que faz divisa com Dorne, né? Mas então existe essa polêmica aí, se é ou não é. Só apontando aqui, o Ricardo lembrou aqui a gente que os 7 deuses são o pai, a mãe, o guerreiro, a velha, que eu não estava lembrando, o ferreiro, a donzela e o estranho. São 7. É a velha debaixo da cama. Ó, o chat aqui tá maravilhoso. Parabéns pro Augusto Ganzetti. Falou que o Aemon é o McLovin. Era isso que eu tava querendo lembrar daquele filme. Sabe o McLovin? O menino que... todo sexy. É exatamente a referência é essa. É o McLovin lá de Porto Real, o Aemon, né? Que acha que tá comendo todo mundo, né? Mas vamos andar aqui com a nossa pauta, que vocês sabem, né, gente? Daqui a pouco tem 2 horas de podcast facinho, né? Mas você vê que ali depois dessa quase luta dos meninos, que o menino acaba não aceitando, né? E tal, mas você vê que chega justamente esse personagem que está indo lá para fazer a reivindicação, né? E tal, para o Vaemond, né? Que agora é muito nome, gente. Tem que ter uma lista de nome para poder lembrar de toda essa porra, né? Aí ele está chegando com uma comitiva dele ali e tal, e depois você já vai ter ele em reunião
com a mão do rei, com a Alicente e tal, combinando como é que eles vão fazer. Ou seja, a Alicente, tu vê que ela já é pró, que, né, me passa pelo menos essa impressão, né? Ela não quer que a Rhaenyra consiga, que o filho dela seja o Senhor das Marés, né? Então, você intui que, na verdade, o Vaemond é muito bem recebido e eles têm tendência a concordar com ele, né? Para que ele seja, né, o Samir? O que eu vejo ali? A partir do momento que o Vaemond consegue herdar a cadeira de madeira, né? Cadeira de madeira do mar, dos Velaryon. Por, é, é, por resultado da bastardia dos sobrinhos, são sobrinhos, isso, da bastardia dos sobrinhos, dos filhos de Rhaenyra, o que vai acontecer em consequência disso? Os filhos de Rhaenyra vão perder o direito que eles têm à herança do trono. E isso vai comprometer a sucessão da própria Rhaenyra. O que pode colocar quem no trono mais tarde? O Aegon, que é o filho homem mais velho, né, do rei Viserys. Exatamente, da Alicente. Que é a sucessão que está em acordo com o Westeros, né? Com as tradições westerosas, com as tradições do Trono de Ferro, né? É isso que está em concordância. No Conselho de 101 foi isso que foi definido. Aí, quando veio Viserys colocou uma herdeira no lugar que vai contra toda essa tradição, né? E vai contra a tradição, minha amiga. Complicado, né? Então, pois é. assim, dentro dessa lógica da sucessão do homem, né? Do filho, né? Do filho homem, existe uma pequena fração de lógica do Vaemond de querer herdar, né? Depois o que a Rhaenyra vai solicitar, meio que corrigiria isso daí, né? Que a gente não chegou nesse ponto, né? Aí eu vou colocar minha opinião, né? Humilde opinião aqui. Que é assim, a Rhaenyra vai sugerir mais para frente o casamento das crianças. Aí, no caso, já que é tão importante para eles a ligação do sangue paterno, não é verdade? Porque uma coisa que o Viserys fala é certa, eles são meus netos. Não deixam de ser os netos dele porque não são filhos da Rhaenyra com cara. São os filhos dela, né? Mas uma coisa que eu lembro de uma discussão do Corlys com a esposa, a Rhaenys, que ela fala sobre aquele negócio que ele o tempo todo ele tá lutando, que parece que é para colocar ela no trono, ele quer colocar ela para cima, e ela fala, fala a verdade, entre nós aqui a gente pode falar a verdade. Você também está interessado e se importa em subir o nome da tua família, para que o poder, né, venha para o nome da sua família, não é verdade? E aqui também acho que tem essa mesma questão. Essas questões de moral e tal, de que se são filhos dela ou não são tão relevantes assim. Na verdade, que é assim, de qualquer maneira tem que reduzir esse personagem, no caso ela, a uma puta, né, e tal, uma sem vergonha, porque também eles estão interessados na sucessão, né? Marcos, você quer falar alguma coisa antes da gente mudar de tópico aqui? Pois é um joguinho de xadrez, né? O Vaemond fez o movimento dele oferecendo uma aliança com a Alicent, né? Porque tem essas questões aí que futuramente a Alicent sabe que na verdade a sucessão pode ser decidida na porrada, e aí o cara, né, já falou para ela, olha, você vai precisar aí das nossas forças aí, né, da nossa frota, vai ser bom para ti, né? Então, aceita aí a minha reivindicação que você vai ver que você tem muito a ganhar comigo. Por outro lado, como você mesma falou, a Rhaenyra fez o movimento dela, foi falar com a Rhaenys e falar, olha, vamos matar esse argumento do cara na unha, vamos propor casamento aí dos meus filhos com as tuas filhas, tá tudo certo. É preservado o sangue dos Velaryon, né? E ninguém vai poder falar nada e a argumentação do Vaemond fica esvaziada a partir daí, né? Sim. E, claro, eles não deixaram, né? Tanto o Daemon quanto a Rhaenyra não deixaram de colocar nessa jogada, conversar com o rei também, para que o rei assine embaixo, né? E aí anulando aí a possibilidade da Alicent acaba batendo o martelo de quem vai ficar como senhor de Driftmark. Então foram duas jogadas ali muito bem pensadas e a gente já vai em breve saber no que dá, né?
Gostei que você já puxou já essa discussão que a Rhaenys tem com a Rhaenyra ali aos pés da árvore, né? E é uma discussão importante, né? Que no caso até a Rhaenys é muito sagaz, né? Eu gosto muito dessa atriz, eu acho que a gente elogiou muito o ator que faz o Viserys, né? Mas eu acho que ela tá maravilhosa também. Claro que ela tem uma questão ali com a Rhaenyra, né? Ela cismou que a Rhaenyra e o Daemon mataram o filho dela para poder se casar, né? E a Rhaenyra não pode falar, né, Samir? Aí tem isso, né? Ela não pode falar para a Rhaenys, Rhaenys, teu filho tá vivo, ele fugiu, né? Porque vai saber as consequências disso, né? Também, né? É complicado, né? Coitada, a Rhaenys, ela tá vazia por dentro, né? Você tem aqueles 6 anos atrás, onde começaram as desgraças que iam eclodir na Dança dos Dragões, né? Com a morte dos 2 filhos dela, né? Dá-se todo esse ato de 6 anos, agora ela vai se deparar com mais uma questão de sucessão, por causa que o marido dela está entre a vida e a morte. Não sabemos se ele volta, não sabemos se ele vai, não Eu sabemos não o que vai gostei disso, acontecer. sabia que eu não gostei disso? Eu espero que esse personagem ele apareça. Porque Sim. você pegar um personagem importante como ele, interessante como ele virar uma linha de fala, ele tá doente, pode morrer, eu vou ficar bem chateada. Eu não gosto disso, de fazerem isso no roteiro. Assim, é uma crítica que E, eu tenho a isso, eu não gosto. e ela tá vendo tudo se desfacelar na frente dela. Então, para ela, tipo, ela meio, você pode barganhar, Rainira. Você pode casar nossos parentes, você pode tentar fortalecer, mas a hora que a Alice for para cima de você, porque ela tem o exército, ela tem a guarda real, ela tem a fé, Uhum. e mesmo sem ela saberem, a gente sabe que ela poderia ter as frotas Velaryon a favor dela, né? A hora que ela for para cima de você, de nada vai adiantar meu apoio, né? E fica, mas é uma movimentação que valeu ali na frente quando a gente se depara com a entrada do. Bom, daí a gente vai ver o que vai acontecer. É, sim, sim, sim. Bom, como você falou, né? Você falou do Viserys. Eu quero puxar essa cena até porque a gente está querendo conversar sobre as cenas mais fortes do episódio mais para frente, né? Mas você vai ter também aqui uma nova visita da Rhaenyra ao pai, né? Que continua. Você vê que a impressão que eu tenho é que parece que esse coitado desse homem mal dorme, né? Ele deve sentir tanta dor e tanta confusão e ele revela, até você deve querer falar um pouco sobre isso, Samir, sobre esses sonhos que ele tem e tal, ou melhor, essas revelações, não é? Que ele fica comentando e a filha tentando conversar com ele, ela vai no meio da noite, né? Conversar com o pai tá muito confuso, né? E visivelmente debilitado e drogado também, né? É difícil essa profecia, né? Porque eu não engulo muito essa profecia. Eu acho que essa profecia não precisava estar aí na série, porque Mas a repete a profecia profecia. qual que é mesmo aí. Fala pra gente aí de novo, que eu não lembro. Eu não me lembro das frases da profecia, É mas do é príncipe a profecia prometido, blá, blá, que blá, blá, fala do príncipe blá, né? prometido e o nome do príncipe prometido é Aegon, né? Ah, Então, assim, Aegon, ele pode ser, na interpretação de qualquer um, pode ser o filho de Rhaenyra, né? Aegon pode ser o filho de Alicent, Aegon pode ser o bastardo Jon Snow, num futuro bem distante, né? que a gente sabe que é isso, né? No final é É, ele, né? e, O e Snow lá, né? eu vejo essa profecia como um recurso de narrativa, é, só para linkar, entendeu? Sim, uma série com a Com Game of outra. Thrones. A gente sabe que Porque se tem. você parar para pensar, Angélica, a Dança dos Hum, Dragões ela vai existir com ou sem profecia. Uhum. E não é a verdade. profecia que vai garantir a queda dos dragões. Né? Mas faz O, tanta por diferença isso que assim, gente. eu Que eu vi assim, eu tanta não gente dou. revoltada com Não, isso, não. eu até Na pensei, verdade, nossa, né? Hum, na verdade, ela vai fazer diferença. As profecias dentro do que a gente acompanha com a leitura tanto das Crônicas de Gelo e Fogo, quanto de Fogo e Sangue, quanto do mundo de Gelo e Fogo, as profecias, no final das contas, elas servem para gerar mais confusão. Sim, a gente sabe E, que
até onde a gente chega, né, Marcos? Até onde a gente chega nos livros, nenhuma delas se concretiza da maneira que elas se colocam, né? Da maneira que A elas não se ser a da apresentam. Cersei, né, cara? Da Isso. Cersei, Uhum. morreu os Você filhos dela quer todinho. da Meg, a Han, né? A Meg foi assertiva, É, né? Teve uma mãe de Ná aí nessa história que acertou alguma coisa. Tem razão. Se você lembrar de alguma outra profecia que se concretizou, que eu particularmente não lembro, vocês comentem aí com a gente. Mas Mas profecia é sinônimo de confusão. E isso aí é batata, sabe? não, e diga, essa mano. profecia específica que ele fica citando para ela, né? Do príncipe prometido que vai enfrentar aí quando vier a grande noite e tudo mais, essa a gente já sabe, se a gente pegar como essa profecia aparece no audiovisual e nas duas séries que a gente assistiu que conversam uma com a outra. Não vai se cumprir nada. Na verdade, quem vai vencer a grande noite é uma adaga de aço valeriano e o treinamento que a Arya recebeu lá. Enfim, é isso que Eles vai vencer, falam né? em Príncipe Canção de nenhum. Gelo e Fogo, né, cara? Vai Falam que aproximar o fogo e o gelo, caraca, eles falam isso aí, né? A canção de Gelo e Fogo, ela conversa com o pai e tal, né? Mas vocês reparam, né, gente, que nada é jogado aqui por acaso, né? é Que uma ele conversa pode muito estar. divertida que ela tem com o pai, né? Sim, não, e assim, ele pode estar assim, meio sentindo muita dor e tal, e meio inconsciente, de certa maneira, e ela chorando e tal. Mas você vê que aquilo fica na cabeça dele, né, cara? Porque depois, mais pra frente, ele vai pedir para participar. Ele vai falar, né? Quando ele tiver. Não chegamos lá ainda, mas quando ele tiver ali com o pessoal fazendo os curativos nele, ele fala: Ó, eu quero ir pro jantar de família. Eu quero estar presente pro jantar de família, né? E tal. Coitado, né? Como se estivesse pedindo autorização, né? A próxima cena é justamente do rei sendo cuidado pelos mestres, né? E pedindo, conversando com o Otto e falando: Otto, eu quero estar presente aqui porque a minha família está aqui, né? Cara, isso é tão bonito, gente, né? Vamos falar sobre isso, mas isso é uma das cenas mais bonitas que tem. Eu sei que todo mundo vai recordar da cena da entrada dele, que é grandiosa mesmo, né? Inesperada. Mas, cara, a cena do jantar, foi ela que me pegou, né? Essas reivindicações que a gente sabe que vão ser feitas ao rei numa sessão ali própria para isso, estão ali as pessoas presentes que vão fazer suas demandas e o Otto tá ali, né, sentadinho, bonitinho, pronto para, né, escutar. É o Ele faz Vaimonde, uma nossa, reivindicação. tá falando sobre o que a gente conversou, sobre esse negócio dela não ter direito, de não serem os filhos do sobrinho dele, não é? E, inclusive, a Renira começa a falar para ele que não, você não pode falar isso. Não, a Alicente até se mexe, fala, deixa ele terminar, que é o momento dele falar, não é? Só que demora um pouquinho, só que parece que tá tudo meio arranjado para que ele seja realmente a pessoa que vai ganhar nessa questão. Né? Ele está humilhando eles, não é verdade? O Vaimonde, ele está falando ali coisas ali na frente das crianças e tal, e humilhando a Renira também na frente de todo mundo, né? É uma Ele já cena está crente complicada. que está tudo combinado. Só que É, quando o rei chega, ele não está tão combinado assim, né? Não está combinado com o Viserys, óbvio, né? a música é incrível. Procure no Spotify, o pessoal já separou, né? A música da entrada dele, né? Porque Nada é, dele é é incrível. inesperada. Ninguém está preparado para isso. Ó, eu vou falar para você que deu um berro aqui em casa. Então, Como é que vocês nesse reagiram aí no inteirinho, chat, gente? Aqui em casa eu dei um berro. Eu falei, sai do trono dele, seu Otto, filha da puta. Eu falei, nossa, de ódio que eu tava. Que eu falei, sai do trono dele. Entendeu? Porque entra ele assim, com aquela música maravilhosa, né? E, meu, cada passo que ele tá dando, você vê que ele tá sentindo muita dor. Entendeu? Ele não tá tomando a papoula, né? O líquido, e ele tá. É uma lenta, lenta, lenta caminhada épica. Concordo contigo, Augusto, né? É muito bonito, né? E você vê que ele tá indo ali com muita dignidade, não tá sendo amparado. Quando ele tá quase chegando no trono, que é aí que ele começa a desabar, né? Que aí cai a coroa no chão, aí o Daemon vai lá ajudá-lo a tentar sentar, coloca a ele coroa, né? fala pro Otto, Acho isso né? muito representativo, né? Ele colocar a coroa na cabeça do irmão, ele tá reconhecendo também a importância do irmão dele. É uma cena até de redenção, se vocês pararem para pensar. Não sei se vocês concordam com isso, né? É uma reconciliação
que foi sendo adiada, né? Ela não acontecia por conta das atitudes intempestivas e impensadas e irresponsáveis do Daemon ao longo de praticamente toda o reinado do Viserys, né? Mas a gente percebia que havia entre eles um amor e uma vontade de se entenderem. O momento que o Daemon aproveitou o momento de ter uma reconciliação final com o irmão, reconhecendo, né, ele como verdadeiro rei. O Daemon também, na verdade, a gente sabe que ele reivindicou seu sucessor também, né, e tudo. Mas agora ele está casado com a filha que o Viserys escolheu para ser a sucessora. Então, todo esse processo foi uma aceitação do Daemon, da vontade do irmão, e um reconhecimento da autoridade dele também, e uma reconciliação ainda que nos últimos momentos. O Daemon sabe muito bem que o irmão não deve passar das 7 da tarde desse dia aí, né? Não, ele tá se desmontando, né, sabe? Você percebe que ele está nos últimos, sabe, a pessoa que está querendo resolver um problema importante, sabe que está morrendo, sabe que não está aguentando mais. A impressão que a gente tem que parece que ele estava esperando essa filha querida dele voltar, né? Né, que ele vai até o final com o negócio de a minha filha vai ser a sucessora e tal, ele não permite, né? Isso é muito foda, esse personagem incrível. Ele olha para ela e fala, minha única filha. Minha única filha, né? É maravilhoso, né? O jeito que ele olha para ela, né? Fala agora, E, cara, ele fala no banquete, né? Isso, no banquete. Não, mas o que ele faz aqui é incrível, porque ele pode estar fragilizado, o corpo dele, mas o que ele faz mostra que a alma dele está íntegra ainda, porque ele chega e fala assim, olha, pode começar de novo. Aí quando ele fala para continuar, ele fala não, só que quem tem a voz nessa questão é a Rhaenys. Pronto, né? Porque sim, é o correto, né? E tal. E para quem esperasse que a Rhaenys ia tentar chutar a Rhaenyra, ela não faz isso, né? Ela concorda com o casamento e tal, porque ela entende que isso reforçaria né? Já que nesse reino se entende que é a linhagem do pai, né? O sangue paterno, né? Que manda, isso aí faria esse problema retroceder, né? Porque aí voltaria a casar as moças, né? Que tem sangue puro ali, Velaryon, né? É uma cena maravilhosa, aí o Vaemond, ele perde a paciência, né? Você vê que, cara, a gente fica assistindo isso. Eu não sei vocês aí do chat, gente. Parece uma bomba quando tá prestes a explodir uma bomba, porque aí o Vaemond fica revoltado, né? Porque o rei fala, não, então concordo que seja feito assim, então vai ficar com o Lucerys e tal, babá. E, gente, na hora que o Vaemond começa, o nosso colega aqui, foi o Ramon, né? O Ramon, ele até falou, realmente, ele respira fundo para xingar a Rhaenyra, mas dá um ódio dele. Eu sei que é foda o ator, né? Pouco se falou da atuação dele, mas, cara, a hora que ele respira fundo e fala aquela puta, entendeu? Você fala, cara, esse cara vai morrer muito, cara. Porque vocês lembram que o rei tinha falado, qualquer um que fala da Rhaenyra aqui, vou mandar cortar a língua. Não à toa, ele vai puxar a daga mesmo, né, cara? Ele levanta todo trôpego e fala, puxa, eu vou cortar a sua língua, né? Só que, cara, o Daemon é mais rápido. Antes disso, o Daemon olha pra ele e fala, fale. Como quem diz, eu quero ver você falar. Olha pra você ver se eu não vou arrancar essa tua cabeça. Cara, ele nem arranca a cabeça, ele arranca ele pega acima da meia boca. Cabeça, né? Meu, ele corta a cabeça do cara no meio, não é nem pelo pescoço, entendeu? É uma cena foda e podre também, né? Fala alguma coisa, Marcos. O Gore falando alto também. Adorei o Gore. Diga. Eu gostei muito essa cena, ela vai concentrando tensão, e aí tem esse momento em que a tensão ela é literalmente esvaziada, derramada, quando o Vaemond perde metade da sua cabeça, coitado, né? E o Daemon, muito sarcástico, ainda fala, pode ficar com a língua. Deixa a língua dele ali, né?
Exatamente, mas o ator foi maravilhoso, gente. Ele apareceu não muito na série, mas eu acho que ele brilhou muito aí nessa cena aqui, com certeza, né? E depois o rei, coitado, né? Desabando, ele é levado ali para poder sair do trono, né? Ali sente até ajuda e tudo. E depois a gente já vai ver a Rhaenys, ela vendo lá o corpo do cunhado dela, né? E tal, o corpo tá meio arrebentado ali. E aí o cara até fala, né? O mestre fala, deixa as irmãs silenciosas mexerem com o corpo, não dá sorte ficar olhando para corpos mortos, né? Isso daí me recorda, gente, eu vou dar aqui uma recomendação muito rapidinha, só porque sabem, né? A gente é podcast de cinema também, né? E vocês lembram daquele filme Departures, que é Partidas, que ele até acho que ganhou Cannes, num negócio assim, que é um filme que fala sobre esse preconceito com as pessoas que lidam com os corpos mortos, né? Porque tem aquele ritual de limpeza, é um filme muito lindo. Tem no YouTube, gente. Procurem aí, Departures. Acho que saiu como Partidas aqui no Brasil, né, Marcos? Mas ele é lindo, o filme que você termina o filme soluçando de chorar. De tão lindo assim. Ele tem essa questão do preconceito contra pessoas que fazem o ritual da mortuário, né, da limpeza. E é muito bonito. E aqui eu lembrei, porque as Irmãs Silenciosas também tem uma coisa muito mística, né, em torno delas, que são elas que lidam com os corpos, né? Então o mestre fala, ó, não fica aqui olhando. Oi, diga. E elas servem diretamente ao estranho, né? Ao O deus estranho. dela. O estranho é o deus da morte, não é? Não seria o deus da morte, algo do Ele, gênero? ele é Evoca o deus isso? da morte, né? Mas além de ser o deus da morte, ele é o deus do desconhecido, né? Então, Sim. por isso que existe A morte assim. traz o desconhecido, né? Você Tipo, não sabe o que tem do outro lado. as irmãs silenciosas são meio que o homem do saco lá nos Sete Reinos, porque os pais, as mães costumam falar, você se comporta, se você não se comportar, ou você vai para a muralha, ou você vai para as irmãs silenciosas. Então as crianças morriam de medo e acabavam obedecendo por conta disso, né? Como ameaçava as crianças, né? Já ensina as crianças a ter preconceito, né? Isso é E uma coisa complicada. apesar de ser uma ordem da religião dos Setes, as Irmãs Silenciosas elas também seguem, elas fazem serviços, né? Elas fazem seus favores para outras casas de outras religiões, né? Porque é uma missão que elas têm, né? Independente Eu recordo da como era religião. lindo aqueles segmentos da área, sabe? Quando ela foi para casa do branco e Preto e preto, branco, né? Do preto e branco. aquilo é E lindo aquilo demais, foi hein? incrível, né? Porque a compreensão da morte, aquele negócio dos rostos das pessoas ficarem ali coletados, né? Aquilo, né, era muito mágico, né? Muito interessante. Lamento que as pessoas não tenham gostado de como é que o personagem dela resolveu as questões, né? Mas, cara, aquilo é muito mágico, né? Essa questão da morte e tal, os rituais mortuários, porque a gente falou pouquíssimo sobre isso aqui. Você recorda lá do Drogon, por exemplo, né? Que ele é queimado, o corpo é queimado, mas ao mesmo tempo aquilo serve como uma maneira de chocar os ovos, né? E os vários rituais mortuários aqui, né? Interessantíssimo, gente. Cara, eu agora vendo as cenas mais impactantes, mais bonitas, na minha opinião, né, que a gente vem chegando daqui a pouco aos finalmente aqui, que é a cena do jantar, gente. A cena do jantar, ela é linda por vários motivos, né? Porque você tem uma pessoa, a gente tem seguido o Viserys, né? E a gente brinca com isso, né? Puta, o cara, ele visivelmente está passando a impressão que ele não aguenta mais, né? Que ele só queria poder se divertir com a família dele, que ele queria que todo mundo se entendesse, que aquela briga por poder é uma coisa que é insuportável para ele, né? E você tem aqui o Viserys, que nesse momento específico, que a gente vai saber que é quase que o derradeiro, ele vai conseguir, né? Ver isso, né? Porque ele vai ver todos ali com todas as suas diferenças, ele vê que eles vão se divertir, né? E vão deixar aquilo por aqueles fugazes instantes que ele está presente ali de lado, né? Ele fala que é um momento de celebração, ele fala, ó, os meus netos estão aqui, que vão se casar com suas primas, e todas as pessoas que estão aqui estão fortalecendo os laços entre as nossas casas. Vai ter o brinde, né, aos jovens príncipes, etc.
e ele vai tirar a máscara. E a gente vai ter que colocar também aqui um elogio muito grande, toda essa questão do CGI e maquiagem, porque o olho dele, né, ele tira a máscara, claro, já falamos sobre isso, mas podemos repetir, né? Que é esse visual remete àquele rei, acho que é, qual o nome, Marcos? É o Baldolino. Baldolino, né, e tal, que tem até naquele filme a Cruzado, o nome do filme. E ele tira e ele não tem um olho, né? Tem um buraco enorme na cara, e a cara, a mesma face dele, da bochecha, não tem carne. Então, ele tá. Quero que vocês me vejam como eu sou, né? Nesse momento. Ele tá uma mistura de Balduino, por conta, né, dessa coisa de ter que usar aquela máscara para esconder a parte do rosto carcomida, mas citaram muito que tem algo de shakespeariano nesse episódio, e tem muito de Rei Lear, na verdade. Que é o cara que é o rei que as filhas, ele sabe que as filhas vão disputar ali o trono após a morte dele, e ele quer de alguma maneira evitar que aconteça uma guerra entre as filhas. Só que ele sabe que não vai conseguir, né? Em um determinado momento cai a ficha dele de que não tem o que fazer para evitar aquilo, e é muito o que ocorre nessa cena, porque na verdade tanto a Rhaenyra quanto a Alicent vão fazer um brinde uma para outra, reconhecendo as qualidades que ambas têm. A Rhaenyra reconhece a fidelidade da Alicent ao Viserys, né? E a preocupação. Acho que é o último momento que elas fazem isso, né? Depois é só briga, o pessoal falou, né? Sim. Exato. E a Alicent também fala: você será uma ótima rainha. Só que a questão é que elas já implantaram a animosidade, o ódio e a disputa nos filhos. E mesmo que elas, nesse momento, tivessem pensado numa reconciliação, os filhos não vão acompanhar essa ideia. E a doce ilusão do rei Viserys de que ele mostrar suas feridas e mostrar o desejo de que haja uma concórdia entre as pessoas que ele ama, não vai se cumprir, infelizmente, né? Mas acaba dando definitivamente o tom trágico desse personagem, que é o Viserys, né? É muito Rei Lear, com certeza. Não, é bonita as referências, eu gostei das referências realmente ao Rei Lear. Quero perguntar para você, Samir, também o que você achou. Eu acho que o ator, gente, sem palavras para ele, de todo o coração, eu chorei mesmo. E você vê que ele passa, mesmo a atuação do cara é tão foda, que quando ele vê os jovens dançando, né, que fica aquela provocação ridícula daquele filho mais velho deles, né, da Alicente dele, que fica, se você não sabe transar, chama quem sabe, e fica provocando, ele é tão nojento, aquele personagem, né, e tal, e ele acaba levantando, puxando a esposa do outro para dançar, e ele vê todo mundo rindo, né? Ele tem uma visão, você tem a visão dele, a perspectiva dele das pessoas rindo, brincando, conversando, até o Otto Hightower batendo umas palminhas muito estranhas e tal, assim, nunca vi as palminhas daquela lá. Mas, de qualquer maneira, ele dá um olhar de pura felicidade, né, para aquilo. É muito bonito, né, Samir? Eu fiquei emocionado demais. E o Marcos falou uma coisa que até eu ia apontar, né? Essa farsa que a princípio o Viserys ele acaba se envolvendo, né? Porque o que a gente vê ali, depois do discurso dele, depois dele demonstrar a sua face, né? Depois dele implorar pelo amor e pela união da família, é um grande teatro, né, Angélica? Cada brinde é uma encenação, é uma tentativa frustrada por parte dos Strongs de querer se aproximar dos tios, né? É um deboche incansável, uma provocação imensurada por parte do Aegon e por parte do Daemon, né? E eles não querem saber de paz. Isso aí é evidente, né? O golpe já está desenhado, né? O Viserys, o nosso querido Viserys, antes não querido, agora querido Viserys, ele já está no fim da linha, né? O que a gente vai ver para frente, o que vão fazer com ele, é uma coisa assim que não tem cabimento. Não sei se a série vai reproduzir isso, né? Mas depois da morte do Viserys, ele fica dias e dias e dias e dias esquecido dentro do quarto onde ele morreu, onde ele faleceu. Ai, você tá brincando comigo. A ponto de que, spoiler, né? Spoiler dos livros.
né, a ponto dos mestres abandonarem o corpo, os criados abandonarem o corpo, ninguém mais conseguir ficar ali. Né? Nossa, meu. Se Isso muito fizerem bem no isso, cara, episódio. nessa série com o Né? personagem, eu vou quebrar a porra toda aqui em casa, irmão. Isso enquanto lá no conselho, lá no pequeno conselho, grande conselho, né, tá se discutindo como que vão colocar Aegon no trono. Mas não tem, E não tem, mandando, gente, daí não tem começa a mandar criado que entra no coisa. quarto. As pessoas não entram no Sim, quarto do rei para cuidar a dele. princípio sim, né? Mas aí o que que acontece? Os criados que desconfiam que o golpe está se instalando já são mandados para a cela, né? Quem discorda quem discorda das intenções de Alicent com Otto Hightower também vai para a cela, as pessoas são caladas, Gente, as pessoas vamos ver o são que vai pressionadas, acontecer. Eu fiquei né? assustada com isso daí. Porque se os caras Então, fizerem né? isso, vai ser horrível. Já pensou? Você tem episódio lindo, maravilhoso, né? A gente não chegou no final ainda, mas, cara, é um episódio lindíssimo para depois esquecerem o corpo do pai. Será que a Renira vai embora logo em seguida? Nossa, que estranha Sim, essa sim, situação, sim. gente. Hum. Mas coisas como essa, como o abandono do corpo do Viserys, é desse tipo de material que é feita a tragédia, né? Então, Porra, mas mais faz muito tragédia do que sentido. isso? Caralho, que ódio, cara. É Oi, mais ou diga, menos amigo. parecido com o que acontece com o Tywin Lannister, né? Mas Uhum, o Thay, pelo amor de exatamente. Deus, né? Esse daí. Assim, cara, essa época que a gente tá vendo, desabafo rápido com vocês, tá? Essa época que a gente tá vivendo é muito merda, pra falar real pra vocês. A gente tá 4 anos com o governo que dividiu as famílias, cara. É uma coisa que não tem como negar. As pessoas estão discordando e muita gente que sofre, às vezes, são os pais, sabe? Os pais dos avós com essa divisão familiar, entendeu? Assim, e não estou querendo dizer que não sejam divisões válidas, né? Mas você consegue entender, por exemplo, um personagem como esse, isso me emocionou mais pelo fato de falar, puta que pariu, não acredito agora, estou com a minha família, rindo e brincando, e você vê que nem que seja por 5 minutos, porque depois, né, quando ele sai, ele é retirado, que está morrendo de dor, a briga começa a acontecer, entendeu? O outro vai provocar, o grandalhão lá do tapa-olho quer brigar, saca? E entra o Demon e fica essa parada toda. Mas você se identifica, sabe? Isso daí pra mim pegou pra gente o nosso país aqui no Brasil. A gente tá um país alquebrado, entendeu? Então as famílias elas estão, sabe, foram detonadas, arrebentadas por questões políticas e tal. E assim, gente, né? Muito porque tem gente, você sabe o que a gente pensa, a gente é de esquerda, né? Muito porque tem gente sendo enganada, sabe? E saca, tá dividindo as famílias. A nossa família mesmo, desde a pandemia, cara, vou falar, eu acho que não teve praticamente nenhuma reunião de família, entendeu? Com todos juntos. Teve no meu aniversário aqui em casa, eu consegui reunir uma boa parte da família, cara. Mas uma boa parte do pessoal nem se fala mais por causa de questões de política, de divergências políticas válidas, diga-se de passagem, né? Mas você entende? Os mais velhos sofrem, né, Samir? Pô, minha mãe tem 97 anos, gente. Todo dia eu acordo feliz e grata porque, meu, a gente pede para conseguir chegar aos 100 anos, entendeu? Então é E, foda, cara. A gente tá e, a, passando por isso agora. e a Então essa nossa cena pegou sociedade, pesado né? para mim, né? Diga. E a nossa sociedade, né, Angélica, aprendeu a criar o hábito de se afastar de reuniões de família, né? Sim, E sim, nós, sim. assim, Não, teve a muitas vezes pandemia, a cara. gente Dois acaba se anos, mais de afastando 2 anos, né? né? Foda, foda. Junto com a pandemia, a gente acaba se afastando de reuniões do trabalho. As reuniões com os amigos já não são as mesmas, porque os amigos já não são mais os mesmos, né? Nossa, os meus amigos da juventude, a galerinha Essa que eu questão ia, era porque eu sempre política fui já é roqueira, né? quebrada. Sempre não, né? Mas desde a juventude roqueira e tal, pra ir pra show e o cara. Pô, essa galera tá tudo bolsonarista pesado, entendeu? Aí, agora tem um evento bizarríssimo que tu vai no show da banda, pessoal cantando, sei lá, Legião Urbana, maluco, e o cara é bolsonarista. Saca? O cara tá cantando uma coisa e na vida ele acredita em outra, nesse nível, entendeu? O canto dele, ele não é a voz reacionária dele, entendeu? Que ele não quer colocar na música, entendeu? Ele vive uma coisa e canta outra. É bem bizarro isso, assim. Não é coerente com o discurso, né? Desculpa, gente. Desculpa quem tá no chat aí de coração, sabe? Mas é complicado isso. Então, por isso que pra mim, eu comecei a chorar. Eu fiquei muito emocionada. Quando com o olhar dele, ele olhando, falou, caraca,
minha família, mano, o pessoal tá rindo. Tudo E eu sinto bem, saudade né? disso também. Mas uma obra de ficção, ela é interessante quando ela também consegue, nem que seja indiretamente, falar sobre o tempo em que ela está acontecendo, né? Em que as pessoas estão entrando em contato com essa obra, ela consegue dialogar com a realidade. Nos Estados Unidos há também uma fortíssima polarização, não exatamente entre direita e esquerda, mas entre os democratas e republicanos, os progressistas, no caso, e os conservadores e até retrógrados, né? Reacionários mesmo. E é claro que a série reflete esse clima de polarização política muito forte, de animosidades e de quase guerra, né? No caso deles, quase guerra mesmo, né? Você teve essa coisa de invasão do Capitólio, etc. Então, com certeza também a série ela traz um pouco de uma leitura disso. Porque essa questão que você está falando é muito válida mesmo. Sei que a gente teve que colocar um pouco de política aqui, até porque eu compartilhei com vocês alguns sentimentos pessoais que eu tenho, mas a divisão das famílias, ela não acontece só aqui. Você recordou muito bem do governo Trump, e quantos relatos que eu já escutei de filhas desesperadas que tiveram que sair de casa porque a mãe estava totalmente afundada com a cabeça no QAnon, entendeu? De um mundo de informações falsas, acreditando na volta de um político que já morreu. É bem bizarra a situação, né? Mas só para a gente terminar aqui, a gente termina, claro, como eu falei, com a discussão dos jovens ali, né? Quase a briga, né? Que acaba, na verdade, o Daemon, né? Ele acaba impedindo que isso aconteça. E o pai, depois que o pai é retirado, e a Alicente e a Rhaenyra, elas conversam um pouco. Inclusive, eu fiquei curiosa por isso, né, Samir? A Rhaenyra fala que vai voltar para casa para deixar as crianças e vai voltar num dragão. Você entendeu isso como uma ameaça também, ou foi só eu que achei isso meio ameaçador? Ela fala assim, estou retornando com o meu dragão, tá? Sim, né, para que fique bem claro que as armas estão colocadas a postos, né? Tá todo Sim, mundo sim. armado agora, né? Não é só aquela época que só tinha a Alicent com a adaga, agora só o Viserys com a adaga, todo mundo tá armado, cada um com seus dragões. A gente sabe muito bem que Aemon agora tem a Vhagar, né? Ele tem a Vhagar. Do outro lado, a gente sabe que o Daemon, né, tem Caraxes, né, tem Syrax. A partir do momento da morte de Viserys, né, é que os dragões começam a dançar. É E verdade. isso já é bem simbólico quando ela fala isso. Os dragões vão dançar, que é o que Sim. acontece. Não, e o finalzinho, né? Porque vai ter essa parte aí que eu comentei. Vai aparecer de novo a Miss Area, ou Miss Area. Eu não lembro como se fala o nome. Né, ela aparece Emissária, novamente, pronto. Ela tão aparece, ou seja, que ela brevemente, tá né? ali com a criada que vai contar para ela sobre esse negócio do chá, né? Que foi a criada que ajudou a servir o chá e tal para a menina, que o filho da Alicente do rei, né? O menino que tinha estuprado a criada. Então ela tá inteirada de todos os assuntos, né? Eu presumo que eles mostrarem novamente essa personagem é porque ela vai voltar a ter relevância, né? E o episódio ele termina de uma maneira, nossa, é muito triste, gente. Ele termina justamente com sussurros do Viserys na cama, né, gemendo, com gemidos de dor e os sussurros dele, e uma lágrima escorre, né, e você entende pelo fade out que ele morreu, né, só que ele fala, minha amada, né, no final, né, ele fala, e muita gente fala que é como se ele reencontrasse a Emma, né, mas a esposa dele, né, e tal, e ele se foi, né. Então, agora sim, é por isso que eu fiquei chocada quando você falou, que eu pensei, caramba, né, isso foi tão emocionante, já pensou se no próximo episódio ele é esquecido? Cara, eu paro de assistir a série. Eu acho que ele não vai ter velório no próximo episódio. Porque Caramba, já a única pensou? coisa que vai importar a partir do próximo episódio é o golpe, é a coroação. É. O próximo Rei morto, episódio. rei posto. Já diz Rei o morto, velho, rei né? posto. Qual é o nome do próximo episódio? Acho que é o Conselho Verde, um negócio assim, né? E o último é a rainha, The Black Queen, um negócio assim. Mas, ó, tá tudo já meio armado com toda certeza, né? Porque o que todo mundo tá esperando é isso, Miguel. Oi, Miguel. Miguel Guelph tá falando aqui no
no chat que o nono episódio é sempre aterrorizante. É sempre uma paulada. Então vamos ver no que vai ser, gente. Né, e tal, né? Que ódio dos verdes o Léo Guedes está falando aqui. Bom, gente, vamos chegar aqui aos finalmente. E eu quero perguntar para vocês, claro, para vocês darem as notas e também passar, né? Um apanhado, e aí, o que vocês estão esperando para o próximo episódio? Vou começar pelo Marcos, porque o Samir gosta sempre de ter um tempinho a mais. Então, vocês aí no chat, eu sempre falo isso, né? Se vocês quiserem que a gente leia aqui, que eu, né, leia, vocês coloquem aí as notas de vocês. A gente bota umas notas criativas aqui, que a gente gosta de brincar com isso. Tá? Então, Marcos, você já separou alguma nota? Já, eu achei o episódio praticamente impecável. Eu gostei de tudo, gostei do roteiro, gostei da direção, gostei das atuações, gostei da trilha sonora, do design de tudo, basicamente. Então eu vou dar 9 adagas do Rei Viserys querendo cortar a linguinha do Vaemond. Boa, boa, boa. Foi o último suspiro né? Que ele puxou a adaga, né, cara? Foi bom, né? Que ele ainda era um homem perigoso, né? Mas o que você espera pro próximo episódio? O que tu acha que nos aguarda? No próximo episódio, o fogo do dragão vai comer. O fogo do dragão, muito bom, Vai ser Marcos. Dracarys pra cá, Dracarys pra lá, vai ser a coisa vai ficar feia. E vai ser e eu acredito também que possivelmente a gente vai começar a ver personagens aí que a gente gosta, o elenco diminuindo também, talvez, né? Ai, será que vai começar a ter muita morte, gente? Nossa, é verdade, né? Afinal, é tradição, né? E você, Samir, você separou uma nota aí? Quais são suas considerações? Minha nota é 10 lágrimas de Viserys da casa Targaryen, o primeiro do seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhor dos Sete Reinos e protetor do território de Westeros. Ai, que fofo. Eu gostei de você falar o título todo dele, gente. Né? Aí, e você, o que você acha que vem no próximo episódio? Você tem aí um exercício de futurologia aí, ô Samir? Baseado na leitura, o que nós vamos ter no próximo episódio vão ser o golpe armado, né? Várias perseguições, várias pessoas sendo presas, várias pessoas sendo assassinadas por não concordarem com as decisões dos verdes. Talvez tenhamos dragões já começando a queimar pessoas, né? Não sei como é que pode ser o salto temporal que eles vão dar, né? Mas é aquilo, né? Depois que Viserys nunca mais acordou, né? Nos seus 52 anos, depois de governar por 26 anos os Sete Nossa. Reinos. Ou seja, ele era um ano mais velho que eu. Agora eu tô mais chocada ainda, porque ele parecia ter quase 100, coitado, era doença, né? Tadinho. Livros depois da morte dele, a tempestade desaba e os dragões vão sobrevoar e fogo vai rolar. Né? Não tenha É dúvida. verdade. Pois é. Ó, eu vou imitar aqui a nota aqui, que eu já tava, juro que eu já tava com isso em mente, hein, Karen, né? Que eu vou dar, só que eu vou dar 10, tá? Eu vou dar 10 reuniões em família, felizes, em paz, gente, que a gente tá precisando, não é só o Víseres não, viu? A gente precisa reencontrar nossa paz, a gente precisa resgatar, sabe, os nossos familiares dessa seita, cara. Porque a gente descobre que é como se fosse seita o bolsonarismo, né? Que nos levou nossa paz e as nossas famílias, né? Se não para a morte, a doença, a morte da pandemia, para a tristeza e para a solidão, da gente não ter mais eles, já que eles não querem mais ficar com a gente porque pensamos diferente, né? O Arão Neves deu 10 palminhas do Otto, porque, cara, Arão, essas palminhas são muito estranhas mesmo. E sabe aquela palminha de quem não quer bater palma, para estar com preguiça? O Ronaldo falou que adorou o episódio, também dá 10 palminhas protocolares do Otto, chamou atenção a palminha dele, né? O Léo Guedes falou Dracarys para pretos e verdes, ou seja, todo mundo vai morrer, né? A Marta Mota falou 10 dias de luto pelo rei morto e tal, né? Ai, que saudade, vou sentir falta desse ator em cena agora. O Augusto colocou assim, ó, 10 tapas na cara do Aegon Targaryen. Porque ele é um sem vergonha, realmente, concordo, né? O Ramon falou, 8 barracos de família, assim. Barraco a gente já até enjoou, né, Ramon? Nossa vida aqui tá puro barraco com o governo Bolsonaro, né? O Ronaldo falou que as palminhas já foram dadas, então ele vai dar 10 profecias inusitadas da Helena.
O Arão coloca aqui 10 biquinhos de pato do Emonde. E o Augusto finaliza aqui, ó. Ih, gente, tem muita coisa que ainda. Eu vou tentar ler de vocês tudo, tá? Que é muita coisa que vocês escreveram, ó. O Léo coloca aqui 9 shows de horrores. O Ricardo coloca 10 línguas do Vaimon de Velário. Que detalhe, Ricardo, ficou dentro da boca, né? Creio eu, né? Vamos lá, 10 palminhas, roubou minha nota. Roubei mesmo, Karen, desculpa. Mas juro que já tava na minha cabeça a minha nota. O Miguel diz aqui, nota 10 para quando o gato sai e os ratos fazem a dança dos dragões. E, cara, agradeço, viu, gente, pela companhia de vocês aqui no chat, que é fundamental para a gente poder, né, ter essa troca aqui no nosso podcast. E quero dar a palavra para o nosso colega querido, agradecer a ele, o Samir. Samir, obrigada mais uma vez por você estar junto com a gente. E você quer deixar algum recado aqui no finalzinho, convidar a galera para ir lá conhecer a página lá do Paraná Taekwondo? Muito obrigado para vocês. Vocês complementam muito assim o nosso humilde saber sobre as crônicas de Gelo e Fogo, sobre Fogo e Sangue, sobre o mundo do Gelo e Fogo. É tão bom a gente ver a live assim com aquele pessoal que é regular, né, Angélica? Que você viu Nossa, semana adoro passada, isso. viu semana retrasada. Eu A tenho que gente já compartilhar isso, isso foi conhece, uma coisa linda, né? ó. Obrigada, porque o pessoal tá voltando, gente. Verdade Tá sendo mesmo, mó sério, foda a sério gente ter a mesmo. nossa reunião aqui, toda a live, né, ó? Porque a Marcos gente também. O tem, Marcos falou isso é, também. porque aqui a gente tem o Léo, que sempre está aí com a gente tem o Ricardo, que sempre está aí com a gente, né? É muito importante para a gente. Marta, Karen Vocês fazem também, que botão que pula. É uma galera da hora. Ronaldo Neves, Ramon. Olha, vocês são foda, gente. Só tem esse elogio. Vocês são foda, são maravilhosos. E quem tá chegando agora, pô, volta segunda-feira que vem que nós estamos aí, né, Samir? 9 horas da noite, Estamos para na reta conversar, final. né? Estamos Reta na reta final, final. gente. Exatamente. Daqui para frente é só tiro, porrada e bomba. Não tem, ninguém perde, só todo mundo ganha, né? E ninguém fica seco, todo mundo fica chamuscado. Também não E, fica. e a tua página lá, Samir, quer fazer uma divulgação? Aproveitar? Sim, tá. E aí nós temos o nosso projeto lá, Morretes Paraná Taekwondo, né? Onde a gente tá trabalhando com mais de 140 crianças. Agora nós temos um grupo de professores de kickboxing, né? Também temos treinamento para MMA, tudo agregado ao projeto social, né? Que tem tanto crianças quanto atletas que querem ingressar no mundo das artes marciais, né? Que são os nossos ouvidos, né? Entre na página, dê uma olhadinha lá. Quem puder colaborar, né, pode procurar a gente. Em breve a gente vai ter a conta corrente, tá? A gente está tendo Boa. um processo meio burocrático aí que está demorando um pouquinho, mas assim que tudo estiver prontinho, a gente divulga aqui no grupo. Mas só vocês prestigiarem, só vocês conhecerem o litoral do Paraná aqui, quando vierem para Morretes, já vai ser muito, tá ok? Ah, é lindo. Eu já E tive não aí, esquece hein? de fazer, e não Maravilhoso. esquece de contribuir com o nosso Pix do Masmorra, tá? É verdade, a gente tem o Toda Pix, gente. semana Se a vocês gente tem quiserem que lembrar, ajudar né? a pagar as contas. Hoje foi dia de pagar a conta de luz, gente. Desespero, horror, medo, desespero. Tomara que a gente não fique sem poder gravar por causa das contas, viu? Porque, caraca, gente, como é que tá para vocês, gente? Tá insuportável pagar as contas ultimamente. O mercado, o pessoal faz até as brincadeiras, porque brasileiro é assim, né? Ri para não chorar, né? Não tem aquele filme De Repente 30? Aí fizeram assim, Samir, De Repente 300 conto no mercado, né? Meu Qualquer Deus, compra. Tá qualquer louco, meu, coisinha. gente. Nem é coisa assim chique, não. É o basicão, sabe, para sobrevivência. Tá embaçado. Mas E, obrigada por recordar, Samir. Obrigada por recordar o nosso Pix. Angélica, e morar no litoral é uma faca de dois gumes, porque tudo se torna mais caro, né? Isso, eu também Quem, moro em quem, cidade quem mora no turística, aqui em litoral sabe Guarujá. que tudo é mais É, caro, né? tudo mais caro. É complicado, né? Você morar em locais que o pessoal vai para visitar, né? É sempre assim, né? Tem gente que tem ilusão que acha que, por exemplo, a gente mora aqui no Guarujá, na frente da praia. A gente mora, tem que pegar buzo para ir para a praia, né? Então é complicado. Mas é isso, Samir. Obrigada por recordar. Aproveitando que o Samir puxou, tem o Pix e a gente também tem o Padrim. Se você quiser ser padrinho ou madrinha da gente, é só você clicar, só você digitar no Google, padrim.com.br/masmorra, que aí aparece o nosso projeto lá, os podcasts que a gente já fez. A gente já tem mais de 13 anos de podcast, já tem um tempão mesmo.
fazendo podcast, então a gente tem uma pesquisa bem interessante de cinema. Então, se você quiser apoiar, a gente faz isso que a gente faz aqui, e também falamos de The Twilight Zone, a série clássica. O nosso amigo aqui, que ele lembrou no chat, obrigada por ele recordar isso, o Augusto, ele falou que escuta a gente falando dos Anéis de Poder, que a gente fala também, e faz pesquisa cinematográfica aí, que é um prazer para a gente fazer isso e compartilhar nossas impressões sempre, né? E, claro, agradecendo aqui também a presença do meu queridíssimo Marcos Noriega. Quer deixar algum recado aí, Marcos? Finalzinho? Não, foi um prazer, de novo. Fiquei muito feliz com essa conversa, com essa gravação, de ter assistido ao episódio. E estejam com a gente aí na próxima semana que o bicho vai pegar. E, gente, é isso, né? Eu quero deixar aqui para vocês no finalzinho. Vocês me conhecem, né? A gente faz isso daqui também um podcast, né? Não é só uma live no YouTube, não. E aqui no podcast eu vou colocar em homenagem ao nosso querido personagem uma música lindíssima, que já tocou uma vez lá no Podcasters, a pedido meu também, que é uma música de uma artista que eu amo, Samir. Nossa, eu adoro ela. O nome dela é Lorena McKennitt, né? É uma grande cantora, instrumentista, ela é maravilhosa. E ela tem no álbum dela de estreia, que se chama Elemental, uma música chamada Lullaby. Essa música ela é baseada num poema do William Blake. E ela é interpretada por um ator que já é falecido, é um ator escocês chamado Douglas Campbell. Uma música que começa com canto, né, como se fosse uma canção de ninar, e depois entra a voz, né, de trovão desse ator, né, ele recitando esse poema, e é emocionante, sabe? Ele é evocativo, ele é poderoso. Então vou deixar para vocês lá no podcast, no finalzinho, essa música Lullaby, que ela, olha, ela é uma porrada. Escutem ela de olhos fechados, se concentrando nela, que ela é muito linda, viu? Mas a gente deixa aqui um abraço para vocês bem apertado. A gente se encontra aí no próximo podcast e a gente vai falar, sabe o que? A gente sempre fala a mesma coisa, né, Samir? Puxa aí. Dracarys! Dracarys! A gente se encontra no próximo episódio, gente. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem.